Bom dia, meu nome é Valéria Gregório e hoje, dando sequência a todos os suplementos que nós temos conversado com vocês, nós vamos falar sobre um suplemento que ele tem sido muito utilizado, tem tido muitos resultados e muitos pacientes chegam no consultório questionando se vale a pena ou não utilizá-lo. O nome desse suplemento denomina-se L-carnitina. Eu não sei se você já ouviu falar, mas já existem estudos associando que a L-carnitina ela pode ajudar a reduzir o percentual de gordura corporal e também trazer ganho de massa muscular. Isso é o sonho de cada 100 pessoas que começam a fazer academia e querem automaticamente perder gordura e ganhar massa. Então, hoje esse vídeo de hoje, nós vamos falar para vocês da importância da L-carnitina, quais são os efeitos colaterais, qual é a recomendação, se vale a pena utilizá-lo ou não, e o que alguns estudos já preconizam sobre a L-carnitina. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder para vocês é o que é propriamente dita a L-carnitina. Então, a L-carnitina, na verdade, ela é um composto semelhante a um aminoácido e uma vitamina. Ela é formada principalmente no fígado e nos rins a partir dos dois aminoácidos, a metionina e a lisina. Assim, a L-carnitina, ela permanece estocada em diversos tecidos, principalmente no músculo. Então, é possível também obter a L-carnitina a partir do consumo de alimentos, principalmente a ingestão de carne vermelha, o abacate e grãos de soja. O nome L-carnitina, ela vem de carno, que significa exatamente a palavra carne. E ela pode ser hoje considerada a melhor fonte de L-carnitina que nós temos, caso o paciente queira aumentar a ingestão de um alimento para aumentar a quantidade de L-carnitina no organismo. E para que serve a L-carnitina propriamente dita? Uma das principais funções da L-carnitina, ela consiste na participação no metabolismo das gorduras. Então, ela transporta os ácidos graxos para as mitocôndrias e as estruturas celulares que são responsáveis pela produção de energia. Então, basicamente, a L-carnitina, ela vai garantir que a gordura ela vai ser utilizada para gerar energia para o organismo no lugar da glicose. Então, desse ponto, nesse mecanismo, nós favorecemos a perda de gordura corporal pelo paciente. A L-carnitina, de acordo com um estudo publicado em 2004 pelo Annals of the New York Academy of Science, ela tem a função de atuar na mitocôndria para a produção propriamente de energia. Várias pesquisas já têm indicado o papel da L-carnitina também acelerando a queima de gordura, e o motivo principal é porque ela estimula uma linha secundária de produção de energia. Então ela economiza as reservas de glicogênio muscular e isso vai favorecer uma maior resistência muscular durante os treinos de força. Então o paciente vai ter maior quantidade de glicogênio, automaticamente vai ter maior liberação de glicose para aumentar a quantidade e a resistência muscular nos treinos, principalmente de força. A L-carnitina, ela também tem um papel muito considerável em relação à produção do óxido nítrico. Esse gás, ele causa o aumento do fluxo sanguíneo através da vasodilatação. Então, já existem vários suplementos que têm esse papel. E o principal objetivo consiste nesse aumento da produção de óxido nítrico, porque já observou-se que esse aumento do fluxo sanguíneo, aumentando a vasodilatação, favorece também o aumento da resistência durante os treinos e o aumento da performance. O óxido nítrico ele também tem sido muito utilizado para praticantes de atividade física aeróbica, no caso ciclismo, natação, endurance. Então, todas essas atividades, suplementos que vão elevar a produção de óxido nítrico, eles tendem a serem muito utilizados. E o sangue, ele, como é o meio de transporte desses nutrientes, esse aumento do fluxo sanguíneo, ele também vai propiciar uma maior oxigenação a nível de nutrientes para as células musculares. E isso vai fazer uma melhor regeneração muscular após o exercício. Então, um estudo publicado em 2009 na revista Hypertension, ele associou
a utilização da L-carnitina na prevenção de doenças cardíacas. A partir do momento que ela atua na queima de gordura e aumenta a resistência muscular, ela também favorece a recuperação das fibras musculares após o treino. E isso favoreceu uma proteção cardíaca também. Muitos pacientes eles questionam qual que é a diferença entre a carnitina e a L-carnitina. Então, a letra L na frente da carnitina, ela se refere à orientação à esquerda, levo da molécula. E quando a direita é o destro, né? Então, invertendo-se a orientação da molécula, muda-se também as propriedades químicas da L-carnitina. Só que quando a gente fala em carnitina, geralmente a gente está se referindo tanto a D quanto a L. Mas na prática, carnitina subentende-se a referência de L-carnitina. Então, a fórmula molecular que ela é recomendada para o consumo humano, ela geralmente vai ser na forma L-carnitina. E nós temos também a diferença da L-carnitina e da acetilcarnitina. A L-carnitina, ela é possível que seja um suplemento à base de acetilcarnitina. Então, embora tecnicamente o mesmo composto da acetilcarnitina, existe uma versão processada da L-carnitina. E essa versão, ela apresenta uma maior facilidade de atravessar a barreira cerebral. Todo o suplemento que tem a acetil na frente, ele vai ter uma facilidade de atravessar essa barreira cerebral, que é a barreira hematoencefálica. E ela tem sido muito utilizada também como um ativador neuronal. Ela também já tem alguns estudos que associa que ela é um precursor da acetilcolina. Então, a partir do momento que a gente aumenta a oferta para o nosso paciente de L-carnitina, a gente tem a associação também desse aumento da acetilcolina, desde que a gente esteja oferecendo para o nosso paciente a forma na base da acetilcarnitina. A L-carnitina, ela é muito utilizada por praticantes de atividade física e ela tem sido muito utilizada também para pacientes que querem emagrecer. A acetilcarnitina, ela costuma também para ser prescrita para quem quer preservar e fortalecer todas as funções neurais e cerebrais. De acordo com uma pesquisa de 2016, numa revista chamada Frontiers in Bioscience, ela verificou que a associação da acetil-L-carnitina, ela mostrou-se muito benéfica para quem sofre de doenças neurodegenerativas. E nós temos também outros tipos de carnitina, que são a propionil L-carnitina, a L-tartarato de L-carnitina, e a propionil L-carnitina, ela está envolvida acentuadamente no aumento da produção do óxido nítrico e na melhora do fluxo sanguíneo. Já o L-tartarato de L-carnitina, ele tem uma absorção mais rápida e ele é muito utilizado também no alívio de dores musculares e ele acelera a recuperação pós-atividade física, né? E agora a pergunta que todo mundo quer saber, né? Todos os suplementos sempre tem essa pergunta, eu acho interessante. A L-carnitina, ela emagrece? Então, além de estimular a mobilização das reservas de gordura para ser utilizada como fonte de energia, a L-carnitina, ela também pode ser utilizada no controle do apetite e na diminuição da fadiga. Então, um estudo publicado em 2018 no Journal of International Society of Sport Nutrition, uma revista altamente conceituada, ele mostrou que a L-carnitina, além de melhorar o desempenho esportivo, ela também favorece o aumento da energia da grande maioria dos atletas. E em conjunto, essas propriedades da carnitina, elas ajudam ao paciente a consumir uma menor quantidade de calorias ao longo do dia. E ao mesmo tempo, o paciente tem mais energia para a prática de atividade física. Então, você tem uma substância que ela faz com que você consuma menos calorias ao longo do dia, você tem um aumento da sua energia para a prática de atividade física, então automaticamente essa revisão ela mostrou-se muito favorável ao
a relação da L-carnitina favoreceu o processo de emagrecimento. Já um estudo de revisão que foi publicado no periódico Obesity Reviews em 2016, ele atestou que as pessoas que utilizavam a suplementação de L-carnitina, elas eram capazes de perder 1,3 quilos em média a mais de peso do que aquelas pacientes que não utilizavam o suplemento. Então, eles associaram a utilização da L-carnitina no processo de emagrecimento. Por quê? Favorece a queima de gordura, estimula o metabolismo e tem a atuação como fonte de energia para a atividade física. Só que a gente sempre tem que orientar vocês e explicar que um suplemento sozinho, ele não é capaz de favorecer o processo de emagrecimento. Lógico que todos esses suplementos, eles vão estar associados com uma dieta específica para o processo de emagrecimento. Então, as propriedades da L-carnitina, elas podem ajudar na perda de peso, mas lógico que quando existe a associação da realização de uma dieta específica para o processo de emagrecimento. E dos benefícios, então, da L-carnitina, que nós podemos destacar, nós vamos ter a L-carnitina, ela transfere ácidos graxos de cadeia longa, como os triglicérides para a mitocôndria, e eles serão oxidados para a produção de energia e formação de ATP, que é a adenosina trifosfato, e a gente sabe que a adenosina trifosfato, ela é uma fonte de energia e isso aumenta a performance durante a atividade física. A carnitina, ela estimula a utilização dos estoques de gordura como fonte de combustível para o metabolismo. Então, é muito importante a gente lembrar que os carboidratos, eles sempre são a fonte preferencial de energia quando nós vamos começar uma atividade física. Então, e as gorduras, elas são utilizadas como uma fonte secundária. E no caso da L-carnitina, ela favorece com que a gordura seja utilizada como uma fonte primária. Então, isso faz com que a gente tenha uma queima da gordura corporal e isso favorece o metabolismo e favorece o processo de emagrecimento. Então, o raciocínio da carnitina é fantástico. E os estudos sobre o tema, eles ainda estão em andamento. Então, eles estão realmente chegando à conclusão de qual a quantidade de L-carnitina que é ideal para que essa conversão ocorra de maneira ótima. Outro ponto que é importante a gente destacar que a L-carnitina ela também tem uma atuação muito importante no ganho de massa magra. Então, ainda que de maneira indireta, a L-carnitina ela pode atuar na hipertrofia muscular. Algumas substâncias elas aumentam a força, a resistência muscular e isso permite com que você consiga levar maiores cargas e também prolongar as séries que você realiza. E os treinos mais intensos e com mais peso automaticamente eles tendem a proporcionar um aumento do crescimento muscular. Uma pesquisa realizada pela University of Nottingham Medical School no Reino Unido, ela demonstrou que o potencial da L-carnitina para praticantes de atividade física era muito assim notório, a ponto que durante esse estudo um grupo de atletas que consumiu a L-carnitina no período de 24 semanas, eles utilizaram 2 gramas de L-carnitina em conjunto com 80 gramas de carboidrato com alto índice glicêmico, eles tiveram um resultado muito melhor em relação ao ganho de massa magra e à perda de gordura corporal do que um grupo que foi placebo e foi controle. Então, nesse sentido, nós temos muitos estudos que provam o papel da L-carnitina na melhora do ganho de massa magra, na redução da gordura corporal e, principalmente, a L-carnitina, algumas pesquisas já têm mostrado que os pacientes eles tendem a queimar 55% menos de glicogênio muscular do que os participantes de grupo controle. E os atletas desse grupo que fizeram uso da carnitina de 2 gramas durante o período de 24 semanas, eles queimaram 55% de gordura, só que eles tiveram um aumento da energia para a atividade. Então, ela tem sido muito utilizada também, recomendada para praticantes de ciclismo, para praticantes de atividade de endurance, de corrida e de natação.
A L-carnitina, ela também tem apresentado níveis menores de ácido lático e níveis mais elevados de fosfocreatina, que é uma molécula essencial para a formação do ATP. Então, a L-carnitina, ela tem sido muito promissora para todos os pacientes que têm feito o uso dela e eles têm sentido muita melhora em relação à energia, à disposição, ao aumento do tempo durante os treinos. E outro ponto que é importante é que a L-carnitina ela também tem se mostrado muito benéfica em relação ao controle do metabolismo da glicose. Então a L-carnitina ela atua no metabolismo da glicose, ela aumenta a oxidação e a estocagem do açúcar pelas células e quando a gente estimula a entrada da glicose nas células, a L-carnitina ela diminui a necessidade de insulina. Então ela é extremamente benéfica também para pacientes que apresentam diabetes tipo 2 e tem muita necessidade de fazer atividade física. Então, alguns estudos realizados, principalmente o estudo realizado na Escócia, eles concluíram que além de atuar na oxidação das gorduras, a L-carnitina ela também melhorou o funcionamento da ação da insulina nas células musculares. O que na prática ele significa que o composto, que a L-carnitina, ela ajuda a estabilizar os níveis de glicose, principalmente após as refeições que sejam ricas em carboidratos complexos. Agora, é muito importante sempre a gente orientar, principalmente um paciente diabético, que ele tem que fazer uma dieta específica. A gente não pode colocar todas as nossas fichas num suplemento e achar que a gente pode comer à vontade, que aquele suplemento vai fazer o efeito. A L-carnitina também tem se mostrado uma aliada para o cérebro, porque a L-carnitina ela tem um efeito muito semelhante ao ginkgo biloba, porque uma vez que ambos eles estimulam o funcionamento cerebral e eles protegem os órgãos de danos relacionados ao envelhecimento. No caso da L-carnitina, o principal tipo de carnitina que ajuda nesse processo é a acetil L-carnitina. E ela também pode prevenir o declínio mental que é associado à idade. E ela melhora funções cerebrais também, como o aprendizado. Foi realizado um estudo em 2012. Esse estudo ele foi realizado pelo Journal Behavior and Brain Science. E muitos outros estudos também, que foram mais antigos, e eles atestam o benefício da L-carnitina, da acetil L-carnitina, me desculpa, para os pacientes que têm Alzheimer e outros tipos de demência. A L-carnitina também ela tem um papel importante na prevenção da perda óssea. Então, muitas mulheres elas sofrem muito com perda óssea associada à idade, à osteoporose. E o público masculino ele também já tem apresentado uma associação também de níveis elevados à osteoporose. E alguns estudos já mostram que a L-carnitina ela também tem ajudado muito a reduzir a perda óssea, uma vez que ela aumenta os níveis de osteocalcina, que é uma proteína secretada pelos osteoblastos e que ela atua também na mineralização da matriz óssea. Então, para quem acha que osteoporose é um problema somente de pessoas idosas, a gente precisa lembrar que nós começamos a ter uma perda óssea a partir dos 30 anos. Então, se nós não cuidarmos, a tendência a nós desenvolvermos osteoporose, ela pode ser antes de nós chegarmos na idade mais avançada. A L-carnitina ela também tem um papel interessante no fortalecimento do sistema imune. Então, além dos radicais livres que o nosso organismo já forma normalmente, nós temos que combater os radicais livres também que são formados durante a prática de atividade física. E esses radicais livres, eles tendem a acelerar a oxidação celular. Então, a L-carnitina, ela tem sido considerada uma boa opção porque ela também previne os danos que os radicais livres, eles fazem às células saudáveis do corpo. A propriedade da L-carnitina, ela além de fortalecer o sistema imunológico, ela previne o envelhecimento precoce. Então, ela atua tanto na prevenção quanto na síntese de doenças degenerativas. As principais fontes de L-carnitina, como eu especifiquei para vocês, ela está na carne vermelha. A carne vermelha é o alimento que possui maior teor desse composto.
Agora, é possível também nós encontrarmos também na carne de porco a L-carnitina. Então, hoje a gente tem uma orientação que é assim: 100 gramas de bife de carne vermelha, ele oferece 80 miligramas de L-carnitina. E lembrando que essa quantidade é 3 vezes maior do que a que está presente na carne do porco. Porém, a carne de porco, ela também contém a L-carnitina. Embora é importante a gente salientar também que o filé de frango ele também apresenta vantagens, cerca de 5 miligramas por porção de 120 gramas de carne cozida. Alguns laticínios magros, como queijo cottage, leite desnatado, ricota, bacalhau, o próprio pão integral, suco de laranja, aspargos, ovo, arroz integral, são também fontes de L-carnitina. E depois da gente falar tanto da L-carnitina, né, deve ficar alguma dúvida assim, gente, ela tem algum efeito colateral, tem algum prejuízo eu utilizá-la? Os efeitos colaterais, eles costumam ser muito pouco frequentes e eles não são conhecidos na sua totalidade. Alguns efeitos colaterais da L-carnitina, eles podem incluir náusea, diarreia, cólica abdominal e até, às vezes, vômito. Essa associação pode ser em relação às dosagens. Alguns pacientes, eles empolgam e já querem ter o benefício do suplemento muito mais rápido e eles começam a utilizar uma dosagem maior do que o recomendado para o peso, para a idade, para o metabolismo dele. Então, a gente sempre orienta que é muito importante vocês procurarem um nutricionista para ele poder determinar para vocês qual é a melhor dosagem da L-carnitina para cada caso, né? Um estudo publicado no Journal Strange of Conditionary Research, os participantes que tomaram 3 gramas de L-carnitina por dia no período de 21 dias, eles não apresentaram nenhum efeito adverso. Já um periódico, um estudo de uma revista denominada Regulatory Toxicology and Pharmacology, ele indicou o surgimento de efeitos colaterais leves, como náusea e desconforto estomacal em pacientes que utilizaram 2 gramas dia. E então, alguns estudos, com base nesses estudos que foram realizados para verificar se existia efeito colateral em relação à utilização da L-carnitina, eles recomendaram que a gente deve tomar no máximo 2 gramas de L-carnitina por dia para evitar esses possíveis efeitos colaterais que são desagradáveis, né? Outro ponto que é importante em relação à dosagem da L-carnitina. A L-carnitina, ela pode ser obtida através da alimentação, como eu falei. Então, a gente pode utilizar a carne de boi sem problema nenhum, a carne de porco, caso a gente queira atender essa recomendação da L-carnitina, como a gente pode também fazer uso da suplementação. No caso da suplementação, 1.000 miligramas dia, que vai oferecer o equivalente a 1 grama dia, eles já vão proporcionar muitos benefícios para o paciente com a utilização da L-carnitina. 2 gramas hoje já tem sido considerado uma dose ideal para praticantes de atividade física e pacientes que querem eliminar a gordura que está em excesso, né? Em geral, a dose padrão da L-carnitina, ela fica entre 500 a 2.000 miligramas dia. Então, é 0,5 gramas a 2 gramas dia. Então, dependendo do tipo da L-carnitina que você vai utilizar, se é a acetilcarnitina ou a L-carnitina, nós podemos também usar as doses de 600 a 2,5 gramas dia, para melhorar também a performance cerebral. No caso de pacientes que for usar o L-tartarato de L-carnitina, a dose ela fica entre 1 a 4 gramas por dia. É lógico que 4 gramas vai ser para um paciente de alta performance, um ciclista de alta performance, e não um paciente que começou a fazer uma academia hoje, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado em relação à prescrição da suplementação. E a propionil L-carnitina, ela pode ser recomendada nas dosagens de 0,4 a 1 grama por dia. O principal objetivo da propionil L-carnitina, ela está associada com a melhora do fluxo sanguíneo e a produção do óxido nítrico e aumentar a vasodilatação e, consequentemente, a energia do paciente.
e também no tratamento e prevenção de doenças como hipertensão e doenças cardíacas. Outro ponto que é importante é o seguinte, em relação à L-carnitina, a principal indicação da L-carnitina é que a sugestão é que a gente comece com 1 a 2 gramas de L-carnitina e sempre associando com 40 gramas de carboidrato, porque durante a refeição rica em carboidrato, antes do treino, a gente tem um aumento da absorção dela. Uma pesquisa também, ela é recente, ela sugeriu que o consumo da L-carnitina com ômega 3 tem se mostrado tão eficiente quanto o consumo da L-carnitina com carboidrato. Então, as duas associações, ou a L-carnitina com ômega 3 ou a L-carnitina com carboidrato, essas 40 gramas de carboidrato que eu falei, os dois aceleram a queima de gordura. E para os autores, assim, segundo o estudo, muitos pacientes eles perguntam para a gente qual que eu devo utilizar, então, o ômega 3 com a L-carnitina ou o carboidrato com a L-carnitina? A minha sugestão seria a gente começar com carboidrato e com a L-carnitina, porque como o objetivo da gente é estimular a oxidação de gordura, se eu ofereço carboidrato associado, eu aumento a síntese de glicogênio. Então, eu aumento a quantidade de ATP, que é liberada através da glicose, para o meu paciente aumentar a resistência. Então, isso eu favoreço com que a L-carnitina atue especificadamente no aumento da queima da gordura. E aí, num segundo momento, a gente já entra com o ômega 3 e a L-carnitina. Então, de estratégia, o melhor seria essa opção. O melhor horário para tomar L-carnitina, muitos estudiosos já recomendam que seja antes do treino, mas alguns estudos já ainda estão em andamento para verificar se existe um horário melhor para a gente utilizar a L-carnitina comparado com antes do treino, né? A gente pede também para não consumir a L-carnitina antes de dormir, porque como ela aumenta a elevação dos níveis de energia, ela vai causar uma maior dificuldade do paciente relaxar e de adormecer. Então, muitos pacientes eles falam, eu tomei L-carnitina depois das 6 horas, eu fiquei assim, sem sono, eu não consegui dormir. Então, é muito importante a gente ter oferecer essa orientação para vocês, porque se você compra um suplemento muito bom e não toma a quantidade certa, nem o horário certo, isso pode favorecer com que o paciente não tenha o efeito que ele gostaria de ter. Então, esse foi o vídeo sobre L-carnitina, eu espero que vocês tenham gostado. É tão interessante porque são tantos suplementos que nós temos e eu vejo assim, quantos benefícios a gente pode ter quando a gente faz escolhas assertivas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem e eu espero vocês até a próxima. Fiquem com Deus.